Olá, me chamo Marco Gomes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre documentação para o transporte de produtos perigosos. Levando-se em conta que quando você pensa em expedir um produto, a primeira coisa que você tem que fazer a análise é: que tipo de produto eu vou expedir? Qual a forma dessa expedição? Ela vai ser um transporte a granel? Vai ser um transporte fracionado? Porque há uma diferença entre os dois transportes que nós vamos ver logo na sequência. E outra coisa que é importante se observar é que tem que se cumprir a legislação de trânsito e a legislação de transporte. Então é importante que você faça uma metodologia. Isso aí cada um vai ter a sua metodologia para se trabalhar. Há metodologias sugeridas, por exemplo, eu sugiro que você inicie a checagem dessa documentação observando as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, você vai pegar o CRLV do veículo, ou seja, Certificado de Registro e Licenciamento, observar se esse documento está em dias, se confere realmente com o veículo que você vai expedir o produto, tá? Feito isso, se ele é um veículo de carga ou misto, porque a legislação do transporte de produtos perigosos permite que seja transportado produtos perigosos somente em veículos de carga ou misto, salvo algumas exceções. Então, verificado essa documentação do CRLV, se for o caso de uma combinação, você vai ver os semi-reboques, se também estão em dia, se corresponde ao que está sendo apresentado para o embarque do produto. Partindo daí, você vai para a documentação do condutor. Esse transporte está dentro da quantidade limitada por veículo ou por embalagem? Exige-se o treinamento específico para condutores de transporte de produtos perigosos? Se exigir, vamos verificar se esse condutor está apto a conduzir veículo para o transporte de produtos perigosos. Se sim, ótimo, nós já temos o veículo, já temos o condutor devidamente checado essa documentação. Daí a gente vai partir para a documentação da carga. O que uma carga precisa ter de documentos? Primeiramente, o documento fiscal. Documento fiscal para fins do transporte de produtos perigosos, observe que estou falando para fins do transporte de produtos perigosos, não estou falando da fiscalização tributária. Então, esse documento para fins do transporte de produtos perigosos, documento fiscal, é qualquer documento, seja ele um DANF, um conhecimento para o transporte, uma declaração, enfim, qualquer que seja o documento que contenha algumas informações citadas nas instruções complementares para o regulamento. Essas instruções complementares eu falo da Resolução 5232, como vimos na primeira aula. Então você vai analisar se contém o nome apropriado para embarque, o número ONU, a classe de risco, grupo de embalagem do produto, enfim, o documento tem que conter essas informações. Se você apresenta um DANF, documento auxiliar da nota fiscal, e esse DANF não contém essas informações, para fins do transporte de produtos perigosos não foi apresentado um documento fiscal. Esse documento fiscal ele serve para fiscalização tributária, mas para o transporte, para o regulamento do transporte de produtos perigosos, ele não vai se caracterizar documento para o transporte. Então é muito importante observar essas informações, se o documento contém ou não essas informações, e mais, o expedidor fez a expedição, foi lá, formou, embarcou todos os produtos, ele deve declarar que aqueles produtos foram devidamente adequados, acondicionados para suportar todos os riscos, todas as etapas de transporte, até o seu destino final. Então deve também se conter uma declaração ou ser acompanhado de uma declaração
de que esse produto está devidamente acondicionado. Essa declaração, ela não é qualquer coisa que se coloque lá, não, declaro que está tudo certo e tudo bem. Não. Ela tem toda uma formação, ela tem que ser transcrita tal qual está nas instruções complementares. Então, verificamos a parte do CTB, iniciando a parte do transporte. Vi o documento do veículo, vi o documento do condutor, vi o documento da carga. Já podendo fazer os dois, né? Você checar tanto o transporte quanto o que realmente precisa para o transporte de produtos perigosos, para atender a legislação de produtos perigosos, esse documento da carga, então ele vai seguir essas orientações contendo as informações das instruções complementares. Tá? Então aqui eu praticamente fechei a parte do CTB, exceto se o veículo exceder as dimensões, necessitar de uma autorização especial para transporte, a famosa AET, em relação ao comprimento. Então ele deve também portar essa autorização, que é um outro documento. Tá? O veículo excedeu as dimensões de comprimento, então ele vai ter a AET, que seria um outro documento ligado ao CTB. Feito isso, nós vamos começar realmente a avaliar o transporte. Já falamos do documento fiscal, o que ele tem que conter ou não, como documento de transporte, as informações citadas no capítulo 5 da Resolução 5232. Então, nós vamos agora para o produto. Se eu falo de apenas um produto, então eu vou, como expedidor, devo fornecer essa documentação ao transportador, contendo todas as informações necessárias e precisas ao transporte de produtos perigosos. Essa documentação relativa ao produto, aos riscos e perigos do produto, nós chamamos de ficha de emergência. Essa ficha de emergência, ela vai ter que ser escrita ou elaborada conforme a NBR 7503. Então, diante da ficha de emergência, eu vou acondicioná-la dentro de um envelope para o transporte, que também segue a NBR 7503. Se forem mais produtos, vou ter que ter uma ficha de emergência para cada um daqueles produtos. Se for um único expedidor, se for somente eu que for expedir aquilo ali, eu posso pegar 1, 2, 4, 10 fichas, conforme a quantidade de produtos, e colocá-las dentro de um único envelope, porque eu sou o único transportador, o único expedidor. Então essas fichas, elas podem ser acondicionadas uma ou mais fichas dentro do envelope de transporte, juntamente com outros documentos, laudos, até o documento fiscal, dentro desse envelope. Podendo também ser uma ficha para cada envelope. No momento em que eu entrego essa ficha ao transportador, eu devo exigir que ele complemente as informações contidas nesses documentos. Na ficha não se mexe, mas para o envelope, o transportador deve adequar as transcrições ali de identificação no campo transportador do envelope de transporte. Eu devo exigir isso do transportador e o transportador também tem a responsabilidade de finalizar o preenchimento desses documentos para que esteja pronto para o transporte. Se eu embarco o produto aqui, outro expedidor embarca também o produto em outro lugar, então nós temos dois expedidores diferentes. Então, a partir desse momento, eu já não posso mais ter apenas um envelope, porque o envelope ele vai identificar o transportador e o expedidor. O primeiro envelope ele está identificando a mim, que sou o primeiro expedidor. O segundo envelope vai identificar o outro expedidor. Se eu tiver apenas um envelope, eu não vou ter identificação de todos os expedidores. Então, nesse caso de mais de um expedidor,
eu vou precisar de mais de um envelope. E cada envelope, evidentemente, contendo as fichas de emergências relativas ao produto que foi expedido por aquele expedidor. Feito isso, trabalhamos o documento do veículo, trabalhamos o documento do condutor, trabalhamos o documento da carga, começamos a trabalhar os documentos relativos ao produto. Seria interessante se ter uma FISPIC dos produtos? Sim, é interessante se ter, mas não é obrigatório. Então, o porte da ficha de informação de segurança do produto químico, ele não é obrigatório para o transporte, mas se tiver, e também não substitui a ficha de emergência. Tá? Às vezes eu tenho uma ficha de informação de segurança do produto, por ser mais completa eu penso, não, essa ficha aqui ela substitui a ficha de emergência. Não, não substitui. Tá? Então, enumerando o que nós fizemos aqui, até agora, para a expedição, tratamos do documento do veículo, documento do condutor, documento da carga e a ficha de emergência e o envelope para transporte. Quando se tratar de materiais explosivos, produtos explosivos, que sejam ligados, que tenham que ser cadastrados no Exército Brasileiro, o que nós temos que ter? Deve-se averiguar o regulamento do transporte de materiais explosivos, que é o Decreto 3665 de 2000. Veja que estou falando de Decreto 3665 e não da Resolução 3665. Nesse decreto, no artigo 10º, vai trazer quais os produtos que necessitam de uma autorização especial, de uma guia de tráfego, para que ele possa ser transportado. Então, esse também é um documento de porte obrigatório, a guia de tráfego, que está previsto nesse regulamento, e esse regulamento está citado nas instruções complementares ao nosso regulamento. Então, você tem que ter a guia de tráfego para determinados materiais ou produtos explosivos e seus acessórios. Quando se tratar de produtos da classe 7, ou seja, radioativos, nós também devemos observar se esse transporte está sendo feito com um documento chamado Ficha de Monitoração de Produtos Radioativos. Essa ficha de monitoração ela é de porte obrigatório, deve estar corretamente preenchida dentro do percurso que está sendo feito. E para os radioativos, além dessa ficha de monitoração, você tem também um documento chamado Declaração do Expedidor de Materiais Radioativos. Porque essa declaração, diferentemente da outra declaração do expedidor, que é aposta no documento fiscal, conforme as instruções complementares, ela vem dizer que tipo de material que é, que tipo de embalagem, como é que ele vai aos poucos tendo a meia-vida, chamada meia-vida do produto, da radioatividade do produto, que tem que ser checado de tanto em tanto tempo, e isso é feito através, ele está declarando isso para que seja feita na ficha de monitoração do veículo. Então, as exceções são para o transporte de materiais explosivos e para o transporte de materiais radioativos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença do transporte granel para o transporte fracionado. O transporte fracionado, você vai ter que ter as embalagens devidamente rotulada, marcada, sinalizada, devidamente estivada dentro da sua forma de expedição. E, se falando do produto a granel, nós temos dois outros documentos que vêm agregar ao transporte. Um relativo ao veículo, a parte de rodagem do veículo. Se eu estou falando de um caminhão, então eu vou falar do chassi do caminhão, da parte de rodagem, sistema de frenagem, cabine, enfim, esquecendo, por enquanto, o equipamento para o transporte, ou o implemento rodoviário, como também é chamado. Nesse caso, eu tenho que fazer uma certificação para que
eu possa dizer que esse veículo está ou não apto ao transporte de produtos perigosos. Essa certificação é feita pelo Inmetro através dos organismos de inspeção acreditados. Então, emite-se um certificado de inspeção do veículo chamado CIV. Esse CIV não há necessidade de portá-lo se o veículo tiver menos de 1 ano. Por quê? Porque quando ele saiu de fábrica, o fabricante já deixou, ó, o veículo está aqui, está apto para rodar normal. A partir de 1 ano, começa-se as revisões para ver se ele continua apto. Então, a exigência do CIP é somente após 1 ano do veículo. Ou, se esse veículo sofrer algum acidente, alguma avaria, e aí vai precisar de uma certificação para ver se se consertou aquele problema que tinha, se os reparos que foram feitos estão adequadamente, se estão adequados para ele transportar. Tá? Então, isso está se referindo à parte de rodagem, chassi e toda a parte de rodagem. Se for uma combinação, para cada um dos veículos da combinação, você vai ter que ter esse CIV. Para o cavalo, caminhão, trator, para o primeiro reboque ou semi-reboque e daí por diante. Cada um deles você vai ter que atestar que está apto para o transporte de produtos perigosos. Daí, falamos em esquecer inicialmente o equipamento para o transporte ou o implemento rodoviário. Agora, como estamos falando do produto granel, transporte a granel, nós vamos pegar esse equipamento, esse implemento para o transporte e ver as condições que ele está, se está apto ou não para o transporte de determinados produtos. Porque nessa vistoria, nessa certificação, a gente vai analisar, a OIA, né? O organismo acreditado do Inmetro, vai verificar as condições de construção daquele equipamento, do revestimento interno, se é ou não compatível com o produto que ele vai transportar, se há vazamento, se há rachadura, se há algum dano naquele equipamento que o impede de realizar um transporte seguro. Feito isso e aprovado todos os requisitos que estão ali, é emitido um certificado de inspeção de produtos perigosos, que é chamado de CIP. O CIP é para o equipamento e não para o veículo. Evidentemente, como ele vai estar em um veículo, ele vai estar com a placa daquele veículo, né? E chassi, placa, chassi, os dados referentes ao veículo que está transportando que está agregado àquele equipamento. Então, o CIV é um documento de porte obrigatório para o transporte e também o CIPP. E o CIPP não é só para tanque, nós estamos falando do transporte a granel no geral. Se eu vou transportar carvão num caminhão de carroceria, e esse carvão, grande parte dele é a granel, e eu não tenho a declaração de que ele não é produto perigoso, ou seja, ele está classificado como produtos perigosos, ele vai necessitar do CIPP também. Daí, a gente completa essa parte de documentos para o transporte, falando de produto, veículo e também do condutor, a gente completa essa parte. Agora vem as licenças ambientais. As licenças ambientais, para efeito do transporte, não são de porte obrigatório. Elas são de porte obrigatório para a fiscalização ambiental. Então, apesar dela não ser de porte obrigatório para o regulamento, para as aplicações das sanções previstas no regulamento de transporte, elas são obrigatórias para a fiscalização ambiental. Então, você vai ter as licenças municipais, como no caso do Estado de São Paulo exige uma licença, você esteja passando pelo município ou não, ou se o produto teve origem ou destino no município de São Paulo, você vai ter que ter a licença ambiental do município de São Paulo.
daí as licenças estaduais e as licenças interestaduais, que são as nacionais emitidas pelo IBAMA. Então a gente fecha esse transporte dessa forma. Assim como as licenças ambientais, nós temos em alguns casos as licenças sanitárias para alguns veículos que transportam alimentos e produtos perigosos, desde que esses produtos evidentemente devem estar segregados em cofres de carga. Então, o alvará daquele veículo ali também deve ser apresentado no caso de uma fiscalização integrada junto aos órgãos ligados à saúde. Eu espero que eu tenha contribuído e a nossa apostila tem todos os documentos ali que aqui foi falado de forma bem sucinta. Eu ainda sugiro que faça uma leitura na NBR 15.481, que ela trata do checklist para embarque, para a expedição. Esse checklist, nele você consegue ir pegando item por item do que foi necessário para... Não se trata só da documentação, evidentemente, mas ele vai trazer toda a documentação necessária e você vai apontando se o veículo está portando ou não aquele documento. Se ele sai da empresa sem portar qualquer um dos documentos citados, ou não foi feito o checklist, ou foi feito de forma inadequada. Então não justifica o transporte sem esses documentos que são exigidos para o transporte. Até a próxima.